Aceite, velho, você está acabado. Essa foi a última coisa que meu filho Marcos me disse, antes de desligar o telefone na minha cara. Eu estava sentado em uma cadeira de plástico, num quarto que cheirava a cândida e desespero, vestindo uma bata hospitalar fina que definitivamente não me pertencia. Minhas contas bancárias estavam zeradas, minha casa tinha sido vendida e minha família tinha desaparecido. Eles pensaram que tinham me enterrado vivo naquele asilo, pensaram que eu era apenas um idoso confuso que tinha perdido o juízo. Mas eles esqueceram de um detalhe importante. Eu era um engenheiro estrutural. Passei 40 anos construindo pontes e sei muito bem como uma fundação funciona. Enquanto eles estavam estourando champanhe e celebrando, eu acionei um protocolo de segurança oculto, um mecanismo de falha segura, que eu tinha enterrado legalmente na papelada semanas antes. Quando meu filho foi ao cartório na manhã seguinte para coletar os seus milhões, ele não recebeu um cheque, ele recebeu algemas, sendo preso por sequestro e fraude em transmissão ao vivo na televisão. Antes de eu revelar exatamente qual era essa cláusula de segurança, me conte aqui nos comentários de onde você está assistindo e, por favor, inscreva-se no canal se você acredita que a bondade de um pai nunca deve ser confundida com fraqueza. Esse pesadelo começou exatamente 3 anos atrás, no quarto 402 do Hospital Mercy General. Eu estava segurando a mão da minha esposa, Eleanor, observando o monitor cardíaco traçar as últimas batidas de um casamento de 50 anos. O quarto estava frio, estéril, preenchido apenas pelo silvo rítmico da máquina de oxigênio. Eleanor apertou meus dedos com uma força surpreendente para uma mulher que mal tinha comido em semanas. Isaiah, ela sussurrou, com a voz parecendo um chocalho no peito, me prometa que você vai cuidar do Marcos. Prometa que você sempre estará lá pela família. Eu me inclinei para perto, lutando contra as lágrimas que queimavam meus olhos. Eu prometo, querida, eu disse com a voz embargada. Eu sempre vou cuidar deles, sempre. Eleanor faleceu às 6h47 da manhã daquela terça-feira. Quando o tom contínuo do monitor ecoou pelo quarto, senti metade da minha própria alma deixar o meu corpo. Eu mantive minha promessa a ela, mantive com cada fibra do meu ser, e talvez, apenas talvez, eu tenha mantido ela bem até demais. Depois do funeral, a casa parecia um túmulo. Era uma casa colonial de 4 quartos no subúrbio, quitada desde 1995, agora cheia de silêncio e memórias. Marcos veio me ver uma semana depois. Com os olhos vermelhos e inchados, ele se sentou à mesa da minha cozinha, bebericando uma xícara de café preto. Pai, o senhor não devia ficar sozinho neste lugar enorme, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a minha. Não é saudável. Por que o senhor não se muda para mais perto da gente? Nós queremos cuidar de você, queremos que o senhor faça parte do nosso dia a dia. Eu olhei para ele e vi meu garotinho. Não vi o gerente regional de vendas de 45 anos. Vi a criança que ensinei a andar de bicicleta. Pensei no último desejo de Eleanor. Pensei em ficar mais perto da minha neta Jasmine. Tudo bem, filho, eu disse. Vamos fazer isso. Aquela decisão foi o primeiro dominó a cair. Coloquei a casa colonial à venda na semana seguinte. O mercado imobiliário estava aquecido e vendi por $890 mil. Era uma fortuna para um homem que cresceu sem nada, mas para mim era apenas a segurança para a minha velhice. Encontrei um condomínio modesto e moderno, a apenas 10 minutos da casa alugada de Marcos e Keisha. Era perfeito. 2 quartos, uma varanda e perto o suficiente para aqueles jantares de domingo que Marcos prometeu. Isso vai ser incrível, pai, Marcos disse, enquanto movíamos minhas caixas. Vamos ser uma família de verdade de novo. Jasmine pode vir aqui depois da escola, faremos churrascos, o senhor não vai mais se sentir sozinho. Keisha me abraçou forte, ela cheirava a perfume caro e sinceridade. Estamos tão felizes que você está aqui, Isaiah, ela disse. Vamos tratar o senhor como um rei. Por 2 meses, pareceu real. Eu me senti acolhido, me senti amado, senti que estava honrando a memória de Eleanor.
Mas a primeira rachadura na fachada apareceu numa noite chuvosa de quinta-feira. Marcos me ligou, com a voz tensa de estresse. Pai, preciso que o senhor venha aqui. É urgente. Dirigi até a casa alugada deles na chuva, com o coração disparado. Encontrei Marcos andando de um lado para o outro na sala de estar, enquanto Keisha estava sentada no sofá, olhando fixamente para o chão, e Jasmine estava no quarto, com a porta fechada. O que houve? Perguntei. Alguém está doente? Não, pai. Não é saúde, disse Marcos, passando a mão pela cabeça careca. É moradia. Nosso senhorio está vendendo este lugar. Temos que sair em 60 dias. Isso é terrível, eu disse, mas vocês podem encontrar outro aluguel. Keisha levantou o olhar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estamos cansados de alugar Isaiah. Queremos estabilidade para a Jasmine. Encontramos uma casa incrível num condomínio fechado. Ótimas escolas, ruas seguras, um quintal grande para um cachorro, é o sonho americano. Marcos pegou o celular e me mostrou as fotos. Uma casa de tijolos imensa, com colunas brancas e garagem para 3 carros. Era linda. Então comprem, eu disse. Você tem um bom emprego, Marcos. Esse é o problema, disse ele, com a voz caindo para um sussurro. Meu crédito é bom, mas minhas comissões têm sido inconsistentes ultimamente. O banco aprovou o empréstimo, mas estamos curtos na entrada. Se não conseguirmos os 20%, perdemos a casa, perdemos tudo. Eu olhei para os rostos desesperados deles e ouvi a voz de Eleanor na minha cabeça. Cuide deles, Isaiah. Quanto? Eu perguntei. $280 mil, disse Marcos. O número pairou no ar como um peso de chumbo. Aquilo era 1/3 das minhas economias líquidas, 1/3 do dinheiro que recebi pela venda da minha casa. Pai, não é um presente, Marcos acrescentou rapidamente. Pense nisso como um investimento na família. Quando o mercado virar, nós te pagamos de volta. Ou podemos adicionar seu nome na escritura depois. Só precisamos garantir a casa agora. Keisha caminhou até mim e pegou minha mão. Por favor, Isaiah, faça isso pela Jasmine. Ela precisa de um lar de verdade. Olhei para as fotos de novo. Olhei para meu filho e puxei meu talão de cheques. Eu escrevo o cheque amanhã, eu disse. Marcos soltou um suspiro que parecia estar segurando há horas. Obrigado, pai. O Senhor está nos salvando, está salvando esta família. Na manhã seguinte, fui ao banco. O caixa me perguntou se eu queria um cheque administrativo ou uma transferência. Eu transferi $280 mil diretamente para a empresa de títulos. Sem contrato de empréstimo, sem nota promissória, sem garantia sobre a propriedade, apenas um pai ajudando seu filho. Quando pegaram as chaves, deram uma festa enorme de inauguração, convidaram amigos, colegas, vizinhos. Marcos ficou no centro da sala de estar, segurando uma taça de champanhe. Quero fazer um brinde, ele gritou, à família e ao meu pai, Isaiah, que tornou este sonho possível. Todos aplaudiram. As pessoas me deram tapinhas nas costas. O Senhor é um homem bom, diziam eles. O Senhor é um pai generoso. Eu fiquei ali, bebericando minha água com gás, sentindo orgulho, me senti útil. Olhei para Jasmine correndo pelo quintal, rindo com as amigas, e disse a mim mesmo que valeu cada centavo. Eu não sabia na época que a casa era apenas o aperitivo. Eu não sabia que minha generosidade era como sangue na água, e que os tubarões estavam apenas começando a circular. Aquele cheque de 280 mil não foi um investimento no nosso futuro, foi o pagamento da entrada na minha própria destruição. Os pedidos não vieram todos de uma vez como um tsunami, eles vieram como uma maré subindo devagar, centímetro por centímetro, até que eu estava com água até o pescoço, sem perceber que estava me afogando. Começou com a educação. Na minha geração, você ia para a escola do bairro e fazia o melhor que podia, mas aparentemente as coisas tinham mudado. 3 meses depois que eles se mudaram para a casa grande, Jasmine apareceu no meu condomínio numa tarde de terça-feira. Ela jogou a mochila no meu sofá e soltou um suspiro pesado, daqueles que carregam o peso do mundo. O que foi, Jess?
Perguntei a ela, oferecendo um prato dos biscoitos de aveia que ela costumava adorar. É a escola, vovô, disse ela, sem nem tocar nos biscoitos. As turmas são enormes. Os professores não ligam. Estou tentando entrar em química avançada, mas os laboratórios são totalmente ultrapassados. Ela me olhou com olhos marejados. Desse jeito, nunca vou conseguir entrar numa boa faculdade com as notas de lá. Meu coração afundou. Jasmine era inteligente, brilhante, na verdade. Ela tinha a mente de Eleanor para quebra-cabeças e números. Mais tarde naquela noite, toquei no assunto durante o jantar na casa do Marcos. A Jasmine parece preocupada com as aulas, eu disse, cortando uma costeleta de porco seca. Marcos trocou um olhar significativo com queixa. Nós sabemos, pai, disse ele, pousando o garfo. O distrito escolar público decaiu muito. Temos olhado a Academia St. Jude. É a melhor escola preparatória privada do estado. Então, mandem ela para lá, eu disse. Educação é importante. Queixa soltou uma risada curta e amarga. Adoraríamos, Isaiah, mas a mensalidade é de $45.000 por ano. Com a nova hipoteca e os custos da mudança, simplesmente não conseguimos esticar o orçamento até lá. Parte meu coração saber que ela está ficando para trás, porque estamos curtos de dinheiro. Olhei para Jasmine. Ela estava empurrando ervilhas pelo prato, parecendo pequena e derrotada. Pensei na minha conta bancária. Eu ainda tinha bastante sobrando da venda da casa. Estava guardando para necessidades médicas ou cuidados de enfermagem no futuro. Mas qual era o sentido de acumular dinheiro se o futuro da minha neta estava em risco? Não se preocupem com isso, eu disse, sentindo aquela onda familiar de orgulho. O vovô vai cuidar disso. A cabeça de Jasmine se levantou num estalo. Sério, vovô? Vou escrever o cheque diretamente para a escola, afirmei. 45 mil. Considerem feito. Eles me abraçaram, me disseram que eu era o melhor avô do mundo. Fui para casa naquela noite, me sentindo um herói. Eu ainda não via o padrão. Eu não via que cada problema que eles tinham era uma fechadura, e eu era apenas a chave que eles giravam sempre que queriam alguma coisa. 2 meses depois, foi o carro. Queixa estava dirigindo um Honda Accord de 5 anos. Era um bom carro, confiável. Mas num domingo, Marcos entrou no meu condomínio parecendo pálido. Pai, tivemos um susto hoje, disse ele, andando de um lado para o outro na minha pequena sala de estar. Os freios da Queixa fizeram um barulho estranho na estrada. Ela quase derrapou para baixo de um caminhão. Ela está bem? Perguntei, levantando-me num pulo. Ela está bem, disse ele. Mas não posso deixar ela dirigir aquela armadilha mortal mais. Não é seguro. Não com a Jasmine no carro. Ele me olhou nos olhos. Ela precisa de algo maior. Algo com todos os recursos modernos de segurança, assistente de faixa, frenagem automática, estrutura de aço reforçada. Você tem razão, eu disse. Vocês deviam procurar um Volvo seminovo certificado, ou talvez um Toyota Highlander. Marcos balançou a cabeça. Nós olhamos. Eles são bons, mas a Queixa encontrou este Range Rover. É classificado como o SUV mais seguro do mercado. É construído como um tanque, pai. Mas as parcelas estão fora do nosso alcance agora. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter dito para ele comprar o que podia pagar. Mas ele jogou a carta da segurança. Ele jogou a carta do "e se a Jasmine se machucar?" De quanto é a entrada? Perguntei. Não queremos parcelas, pai, disse Marcos. As taxas de juros são um roubo. Se pagarmos à vista, conseguimos um desconto. São $82 mil para levar. $82 mil. Engasguei com meu café. Marcos, isso é um veículo de luxo. É um veículo de segurança, ele me corrigiu. Qual é o preço da vida da sua neta, pai? Eu comprei o carro. Uma semana depois, Queixa encostou num Range Rover preto reluzente que custava mais do que as minhas 3 primeiras casas juntas. Ela buzinou e acenou. Eu acenei de volta, mas meu estômago parecia apertado. Depois vieram as viagens de união familiar. Pai,
Precisamos criar memórias, disse Keisha em novembro. Vamos para Aspen no Natal. Um Natal com neve de verdade. Alugamos um chalé. O senhor tem que vir. Eu paguei pelo chalé porque estava um pouco acima do orçamento para eles, $12.000 pela semana. Eu paguei pelas passagens de primeira classe, porque Marcos disse que as costas dele não aguentavam a classe econômica. Eu não esquio, eu não gosto do frio. Passei aquela semana sentado num alojamento sozinho, bebendo chocolates quentes de $20, enquanto eles desciam as encostas. À noite, eles voltavam exaustos, encaravam seus telefones e postavam fotos no Instagram com as legendas "Felicidade em família" e "Vida abençoada". Eu estava no fundo de uma foto, borrado e fora de foco. Eu não era um participante, eu era o patrocinador. Mas o maior golpe, aquele que realmente me drenou, veio 6 meses depois disso. Marcos veio ao meu condomínio no meio de um dia de trabalho. Ele não estava usando o paletó. Ele parecia maníaco, excitado. "Pai." "Cansei", disse ele. "Eu me demiti." "Você se demitiu do seu emprego?" perguntei. "Marcos, você tem uma hipoteca, você tem despesas." "Tenho uma visão, pai", disse ele. "Estou abrindo minha própria firma de consultoria. Vance Soluções Estratégicas. Tenho os contatos. Tenho o conhecimento. Por que devo fazer milhões para meu chefe quando posso fazer para esta família? Isso é sobre legado." Ele bateu no peito. "Isso é sobre construir algo que posso passar para a Jasmine." Ele me mostrou um plano de negócios. Estava cheio de palavras da moda e gráficos coloridos. Parecia impressionante, mas eu era um engenheiro. Eu procurava a fundação e não conseguia encontrar nenhuma. "Diz aqui que você precisa de capital inicial", eu disse, batendo no papel. $150.000. "Isso é só para conseguir o espaço do escritório e os servidores rodando", disse ele. "Pai, isso é certeza. Já tenho clientes na fila. Só preciso da pista de decolagem." "Marcos", eu disse, com a voz tremendo, "isso é uma fatia enorme do que me restou. Eu já te dei tanto. A casa, a escola, o carro." O rosto de Marcos mudou. Não era mais o rosto caloroso do meu filho, era frio, calculista. "Pai, esse dinheiro está apenas sentado num fundo mútuo de baixo rendimento", disse ele. "Eu vi os extratos na sua mesa. O senhor está fazendo 2%. Eu posso triplicar isso em 1 ano." Ele se aproximou. "O senhor não acredita em mim? Não quer que seu filho tenha sucesso? Ou quer que eu seja um escravo de salário para sempre?" Ele sabia o que estava na minha mesa. Ele tinha andado bisbilhotando. Aquela percepção enviou um calafrio pela minha espinha, mas eu ignorei. Eu queria acreditar nele, queria acreditar no legado. Transferi o dinheiro no dia seguinte. $150.000. Em 8 meses, o negócio tinha desaparecido. "Condições de mercado", disse Marcos. "Momento ruim." Os clientes desistiram. Ele não parecia devastado, ele não pediu desculpas. Ele apenas deu de ombros e voltou a jogar videogames na TV de 80 polegadas que eu tinha comprado para o aniversário dele. Ele nunca mencionou me pagar de volta. Ao final do primeiro ano, eu tinha gastado mais de $500 mil com eles. Meu pé de meia estava rachando, e pela primeira vez comecei a me perguntar se eles me amavam ou se apenas amavam o que eu podia dar a eles. A atmosfera na casa grande mudou no momento em que parei de preencher cheques. Foi sutil no começo, como a temperatura caindo alguns graus antes de uma tempestade. As recepções calorosas na porta tornaram-se acenos distraídos. As longas conversas sobre minha semana transformaram-se em respostas de uma palavra. Os jantares de domingo, que costumavam ser banquetes elaborados com rosbife e vinho, viraram entrega de pizza ou comida chinesa de caixinha. Eu não era mais o convidado de honra, eu era o patrocinador silencioso, sentado na ponta da mesa. O ponto de virada veio no início de fevereiro. Eu tinha dito a Marcos que não poderia financiar a viagem de férias de primavera deles para o Havaí. "Minha liquidez está ficando baixa", expliquei. "Preciso ser cuidadoso." Marcos não gritou.
Ele apenas me encarou com um olhar de profunda decepção, como se eu tivesse quebrado um contrato. Naquela noite, depois que fui embora, percebi que tinha deixado meus óculos de leitura na ilha da cozinha deles. Dirigi de volta 10 minutos depois, e não toquei a campainha porque eu tinha a chave. Caminhei pelo corredor em silêncio e ouvi as vozes vindo da cozinha. Ele está sendo tão egoísta, Keisha estava dizendo. A voz dela não era mais doce, era afiada como uma navalha. Nós contamos com esse dinheiro, Marcos. Eu sei, respondeu Marcos. O velho está fechando a carteira. Ele acha que vai viver para sempre. Eu congelei. Recuei para fora da casa silenciosamente e dirigi para o meu apartamento, com o coração martelando no peito. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado encarando o teto, me perguntando se eu estava paranoico. Me perguntando se eu estava interpretando mal o estresse deles. Eu precisava saber a verdade, precisava de dados. Eu era um engenheiro, e você não pode resolver um problema sem dados precisos. Na manhã seguinte, fui a uma loja de eletrônicos. Não pedi ajuda. Encontrei o que precisava no corredor de ditafones. Um gravador digital Sony. Era pequeno, preto e mais fino que um pacote de chiclete. Ele tinha um modo de ativação por voz e uma bateria que durava dias. Fui até a casa de Marcos naquela tarde, enquanto eles estavam no trabalho. Disse ao passeador de cães que estava apenas deixando uma correspondência. Fui até a sala de jantar, onde a família se reunia com mais frequência. No manto acima da lareira ficava um antigo relógio de mogno que tinha pertencido a Eleanor. Era uma peça linda, oca na parte de trás. Deslizei o gravador para dentro da caixa do relógio, logo atrás do pêndulo. Configurei para ativar com o som. Ficou invisível. Era minha testemunha silenciosa. Deixei lá por 3 dias, e quando o recuperei, disse a mim mesmo que eu estava louco. Disse a mim mesmo que não ouviria nada além de conversas mundanas. Sentei-me à mesa da cozinha e conectei o dispositivo ao meu laptop. Coloquei meus fones de ouvido. Os primeiros arquivos não eram nada. O cachorro latindo, o noticiário da TV. Então veio o arquivo 4. Estou farta de ter ele por perto, a voz de Keisha cortou a estática. Ele cheira a naftalina velha e desespero. Ele é solitário, Keisha disse Marcos. Ele é um sanguessuga, ela disparou. Um sanguessuga rico, mas um sanguessuga. Quanto ele ainda tem? Talvez uns 400 mil nas contas de aposentadoria, estimou Marcos. Mais o valor do condomínio, talvez outros 200 lá. Precisamos de acesso a isso, Marcos. Estamos nos afogando, disse ela. Se não pagarmos os cartões de crédito este mês, vamos ser cortados. Você precisa fazer ele assinar os papéis. Que papéis? Perguntou Marcos. A procuração, disse Keisha. Diga a ele que é para a saúde dele. Diga que é uma rede de segurança. Assim que tivermos isso, não precisamos mais pedir dinheiro. Nós apenas pegamos. Tirei os fones de ouvido. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei minha caneca de café. O líquido marrom pingou no chão, mas não me movi para limpar. Eles não eram apenas ingratos. Eles eram predadores. 3 dias depois, a armadilha foi armada. Nós convidamos o senhor para um jantar especial, disse Keisha, servindo-me uma taça de vinho barato. Estamos tão preocupados com o senhor. Ultimamente, Isaiah. Preocupados? Perguntei, mantendo a voz firme. Por quê? O senhor parece esquecido, disse Marcos, cortando um bife, sem me olhar nos olhos. O senhor deixou seus óculos aqui outro dia. Repete histórias às vezes. Só queremos garantir que o senhor esteja protegido. Keisha puxou uma pasta grossa do aparador e colocou na mesa ao lado do meu prato. Esta é uma procuração duradoura, disse ela, com a voz pingando falsa preocupação. Significa apenas que se, Deus me livre, o senhor tiver um derrame ou um acidente, Marcos pode lidar com suas contas. Ele pode garantir que seus médicos sejam pagos. É apenas um plano de reserva. Olhei para o documento. Eram 12 páginas de jargão jurídico denso. Coloquei meus óculos e vi as cláusulas. Autoridade financeira total. Acesso irrestrito, transferência de imóveis.
Era uma licença para roubar. Eu realmente não acho que isso seja necessário, eu disse. Pai, por favor, disse Marcos, pegando minha mão. Faça isso pela minha paz de espírito. Não consigo dormir preocupado com o Senhor. Olhei para meu filho. Vi o desespero em seus olhos, mas também vi a ganância. Eu sabia que se recusasse, eles apenas tentariam um ângulo diferente. Talvez tentassem me declarar incompetente de qualquer maneira. Eu precisava ganhar tempo. Eu precisava controlar a linha do tempo. Eu sou um engenheiro, Marcos, eu disse, pegando uma caneta. Nós nunca construímos uma estrutura sem uma vida útil. Nunca assinamos um contrato sem uma data de término. O que o senhor quer dizer? Perguntou Queixa, estreitando os olhos. Eu vou assinar, eu disse, mas vou adicionar uma cláusula de caducidade, um período de revisão. Virei para a última página e escrevi com minha letra de forma caprichada. Esta autoridade permanecerá em vigor por exatamente 380 dias a partir da data da assinatura, após os quais expirará, a menos que renovada por escrito. 380 dias, disse Marcos, fazendo as contas. Isso é 1 ano e 2 semanas. É um período de teste menti. Se você cuidar bem dos meus assuntos por 1 ano, podemos renovar. Se não, expira. Isso mantém todos nós honestos. Queixa olhou para Marcos. Eu podia vê-los calculando. 1 ano era tempo de sobra para eles. Eles só precisavam de 1 mês para drenar minhas contas. Tudo bem, pai, disse Marcos, sorrindo. Isso soa muito justo, muito profissional. Eu assinei o papel. Observei Marcos arrancar o documento da mesa como um cachorro faminto agarrando um osso. Ele achou que tinha acabado de ganhar na loteria, achou que era meu dono. Ele não percebeu a outra coisa que eu tinha escrito, não sabia que 380 dias não era apenas um número aleatório. Era a quantidade exata de tempo que eu precisava para executar o plano que eu já tinha começado a formular na minha cabeça. Dirigi para casa naquela noite com gosto de cinzas na boca. Eu tinha acabado de entregar as chaves da minha vida para as pessoas que queriam destruir L.A. Mas eles esqueceram que fui eu quem construiu a casa, e eu sabia exatamente onde estavam os alçapões. A tinta na procuração mal estava seca antes que a névoa chegasse, e não era uma mudança no clima, era dentro da minha cabeça. Por 20 anos, tomei uma dose padrão de lisinopril para minha pressão arterial, uma pequena pílula amarela toda manhã, e eu funcionava perfeitamente. Mas, 3 dias depois de assinar aquele documento, Queixa apareceu no meu condomínio com um frasco laranja novo. A farmácia trocou de fornecedor, Isaia, disse ela, me entregando o frasco com um sorriso caloroso. Estes são os novos genéricos. Mesmo remédio, só um formato diferente. Eu confiei nela, ela era enfermeira, ela era família. Eu tomei a pílula. Em 1 hora, o quarto começou a inclinar. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia segurar uma caneta. Meus pensamentos pareciam estar se movendo através de um melado espesso quando tentei me levantar. Meus joelhos cederam e tive que agarrar o balcão da cozinha para não bater no chão. Liguei para Marcos em pânico. Filho, não me sinto bem. Acho que estou tendo um derrame. Ele veio imediatamente, mas não ligou para a emergência. Ele me sentou no sofá e olhou para mim com pena. Pai, o senhor está bem, disse ele. O senhor só está tendo um dos seus episódios. O senhor parece confuso de novo. Confuso. Essa era a palavra que eles começaram a plantar, como uma semente num jardim de mentiras. Ao longo das semanas seguintes, os episódios pioraram. Eu acordava à tarde, sem saber que dia era. Perdia minhas chaves e as encontrava na geladeira, começava uma frase e esquecia o final dela. Eu estava apavorado. Pensei que minha mente estava finalmente falhando, assim como a de Eleanor no final. Pensei que estava perdendo a mim mesmo. Mas o engenheiro em mim notou um padrão. A confusão sempre batia exatamente 45 minutos depois que eu tomava a pílula da manhã. Ela passava tarde da noite, logo antes de dormir. Era um ponto de dados, e eu me agarrei a isso como uma tábua de salvação. Então, veio o incidente do gás.
Acordei numa terça-feira à noite com um cheiro de ovos podres. O ar estava espesso. Tropecei para fora do quarto tossindo e encontrei Marcos na minha cozinha. Ele tinha uma toalha sobre o rosto e estava abrindo as janelas freneticamente. Pai, o senhor está tentando matar a gente? Ele gritou, com a voz abafada pela toalha. O senhor deixou as 4 bocas abertas no máximo, sem chama, apenas gás. Encarei o fogão. Os botões estavam de fato na posição alta, mas eu não tinha cozinhado o jantar naquela noite. Eu tinha comido um sanduíche de peru frio sobre a pia. Eu lembrava distintamente de verificar o fogão antes de ir para a cama. Era um hábito que desenvolvi ao longo de 40 anos de inspeções de segurança. Verifique as trancas, verifique o fogão, verifique o termostato. Eu não deixei isso ligado, Marcos raspei, com a garganta queimando pelos vapores. Eu não cozinhei hoje. O senhor está negando a realidade, pai. Marcos gritou. Ele puxou o celular e começou a me gravar. Olhem isso, pessoal. É com isso que estou lidando. Meu pai quase explodiu o prédio. Ele é um perigo para si mesmo e para os outros. Ele não estava falando comigo, ele estava montando um dossiê, estava atuando para uma audiência invisível de juízes e médicos. Senti um nó frio de medo no estômago que não tinha nada a ver com o gás. Percebi então que meu filho não estava me salvando, ele estava me incriminando. O isolamento começou no dia seguinte. Tentei ligar para o diácono Moss, meu melhor amigo do coral da igreja. Falávamos toda quinta-feira sem falta. Disquei o número dele no meu telefone fixo, mas em vez de chamar, recebi um sinal de ocupado rápido. Tentei de novo, mesmo sinal. Peguei meu celular, rolei até o contato dele e apertei ligar. A tela piscou, chamada falhou. Tentei meu amigo Julian, chamada falhou. Tentei a farmácia, chamada falhou. O pânico subiu no meu peito, dirigi até a loja da T-Mobile na rua de baixo, com as mãos tremendo no volante. O jovem no balcão verificou minha conta. Parece que o titular da conta colocou o controle parental nesta linha, senhor, disse ele. Todas as chamadas efetuadas estão bloqueadas, exceto para serviços de emergência e números aprovados. Números aprovados? Perguntei. Sim, senhor. A conta é gerenciada por um senhor Marcus Vance. Ele definiu as restrições ontem. Saí da loja sentindo como se as paredes estivessem se fechando. Eu era um prisioneiro na minha própria vida. Minha medicação estava me envenenando. Minha casa estava sendo montada como uma cena de crime. Minhas comunicações foram cortadas. Eu precisava verificar o gravador. Era meu único elo com a realidade. Esperei até domingo, quando vieram para uma visita de bem-estar. Enquanto Keisha estava no banheiro e Marcos fingia consertar meu roteador Wi-Fi, tirei o dispositivo do relógio e o substituí pelo reserva que eu tinha comprado. Foi uma jogada arriscada, mas eu precisava saber. Naquela noite, ouvi os arquivos e o que ouvi congelou o sangue nas minhas veias. Foi gravado na noite do incidente do gás. Você ligou todos eles? Perguntou Keisha. Sim, todos os 4, respondeu Marcos. Esperei até ele estar roncando. O lugar cheirava mal em 5 minutos. Foi perfeito. Você acha que ele suspeita de algo sobre os comprimidos? Perguntou Keisha. Não. Ele está muito fora de si, Marcos riu. Aquela mistura de haloperidol é forte. O Dr. Pierce disse que imitaria sintomas de demência avançada se dessemos para alguém com função cerebral normal. Causa confusão, tremores e perda de memória. É exatamente o que precisamos para a audiência de competência. Haloperidol, um antipsicótico. Eles não estavam me dando remédio para a pressão, eles estavam me lobotomizando quimicamente. Precisamos adiantar o cronograma, disse Keisha. Não posso ficar vindo aqui todo dia para checar ele. É exaustivo. Só mais 2 semanas, amor, disse Marcos. A audiência é dia 15. Assim que o Dr. Pierce testemunhar que o papai está senil, podemos colocá-lo na clínica. Então vendemos o condomínio e o dinheiro é nosso. Sentei no escuro ouvindo meu filho e sua esposa planejarem meu descarte. O medo desapareceu. A confusão desapareceu.
O tremor nas minhas mãos parou. Eu não estava louco, não estava senil, eu estava sob ataque. Fui ao banheiro e joguei as pílulas laranjas na privada. Eu fingiria os sintomas a partir de agora. Eu tropeçaria, enrolaria as palavras, eu interpretaria o papel que eles tinham escrito para mim. Mas, enquanto eles assistiam à performance, eu estaria preparando o final. Eles queriam um velho confuso, eu daria um a eles. Mas eles esqueceram que, por baixo do cabelo grisalho e do andar arrastado, eu ainda era o homem que projetou os suportes estruturais para o viaduto da I-85. Eu sabia como lidar com cargas pesadas e sabia exatamente como derrubar uma ponte em cima do inimigo. A peça final do quebra-cabeça caiu no lugar numa noite úmida de terça-feira, apenas 3 dias antes da minha procuração expirar. Eu sabia que o prazo era apertado, sabia que eles estavam ficando desesperados, mas eu não sabia até onde eles estavam dispostos a ir, até ouvir a conversa que estilhaçou o último remanescente do meu coração. Eu estava deitado na cama de hóspedes no meu próprio condomínio, fingindo estar inconsciente. Eu tinha esmagado as pílulas falsas no carpete atrás da mesa de cabeceira mais cedo naquela noite. Mantive minha respiração superficial e rítmica, deixei minha boca ligeiramente aberta, interpretei o papel do inválido medicado perfeitamente. A porta do quarto estava aberta apenas uma fresta, a luz do corredor derramava-se pelo chão, ouvi passos se aproximando, depois silêncio, eles estavam me observando, verificando se as drogas tinham funcionado. Ele apagou, sussurrou Marcos. A voz dele estava perto, perto demais. Aquela dose dupla derrubou ele em 20 minutos. Ótimo, respondeu Keisha do corredor. Precisamos conversar. O corretor acabou de ligar. Eles se afastaram em direção à sala de estar, mas não fecharam a porta. Eles eram arrogantes. Eles pensavam que eu era um vegetal. Deslizei minha mão sobre o travesseiro e apertei o botão de gravar no dispositivo Sony que eu tinha escondido lá. Então rastejei para fora da cama e sentei no chão com o ouvido pressionado contra a fresta no batente da porta. Então, o que o corretor disse? Perguntou Marcos. O som de uma garrafa de vinho sendo aberta ecoou pelo condomínio silencioso. Temos uma oferta em dinheiro, disse Keisha, com a voz tremendo de excitação. Uma construtora quer o condomínio. Estão pagando 20% acima do valor pedido porque querem combinar com a unidade ao lado. Quanto? Perguntou Marcos. 850 mil, disse Keisha. Mais as contas de aposentadoria que liquidamos e as joias que encontramos no cofre da Eleanor, estamos olhando para um montante total de 1,5 milhão. 1,5 milhão. Mordi meu punho para não engasgar. Eles tinham saqueado o cofre de Eleanor. As pérolas que dei a ela no nosso 30º aniversário, os brincos de diamante da nossa lua de mel, tudo tinha sumido. Isso é suficiente para limpar as dívidas, disse Marcos. Podemos quitar a casa, podemos pagar os cartões de crédito, podemos começar do zero. Mas temos que agir rápido, alertou Keisha. A data de fechamento está marcada para sexta-feira. O condomínio tem que estar vazio. E quanto a ele? Perguntou Marcos, gesticulando em direção ao quarto onde eu estava escondido. Não podemos tê-lo aqui quando os inspetores vierem. Ele pode dizer alguma coisa. Isso já está resolvido, disse Keisha. Falei com o Dr. Pierce hoje. Ele assinou a ordem de custódia de emergência esta tarde. Listou o Isaiah como um perigo para si mesmo. Demência aguda com delírios paranoides. O Dr. Pierce? Perguntou Marcos. Ele tem certeza? Ele nem examina o papai há 1 mês. Eu escrevi o relatório para ele, disse Keisha. Preenchi os sintomas. O incidente do gás, a confusão, a agressão. O Dr. Pierce apenas assinou a linha final. Ele me deve um favor depois que encobri aquele erro de dosagem que ele cometeu ano passado. Então para onde ele vai? Perguntou Marcos. Sunset Ridge, respondeu Keisha. Senti um suor frio brotar na minha testa. Sunset Ridge não era uma comunidade de aposentados. Era um depósito financiado pelo Estado para os indigentes e os loucos.
Era um lugar para onde as pessoas iam para serem esquecidas. Eles têm uma vaga na unidade de memória segura, continuou Keisha. Nós o deixamos lá esta noite. Eles o sedam por 48 horas para a aclimatação. Quando ele acordar, o condomínio estará vendido, as fechaduras trocadas, e nós estaremos num avião para Cabo. Esta noite? Marcos parecia hesitante. Isso parece pesado, Keisha. Você quer o dinheiro ou não, Marcos? Ela disparou. Você quer perder a casa? Quer voltar a pagar aluguel? Se ele acordar e revogar aquela procuração, perdemos tudo. É sobrevivência. É ele ou nós. Houve um longo silêncio. Rezei para que meu filho falasse algo. Rezei para que ele se lembrasse dos jogos de beisebol, das pescarias, do jeito que eu o segurava quando ele ralava o joelho. Certo, disse Marcos, finalmente, com a voz plana. Vamos acabar logo com isso. Corri de volta para a cama. Escondi o gravador no cós da minha calça de pijama e puxei a camisa por cima. Deitei e fechei os olhos. Meu coração martelava contra as costelas como um pássaro preso. 5 minutos depois, a porta abriu. Pai, disse Marcos em voz alta. Pai, acorde. Geme e abri os olhos, piscando contra a luz forte do teto. Marcos, que horas são? É tarde, pai, disse ele. Ele estava suando, não olhava para mim. Houve uma emergência no prédio, um vazamento de gás. Temos que evacuar. Vazamento de gás? Enrolei as palavras intencionalmente. De novo? Sim, de novo, disse Keisha, entrando no quarto. Ela segurava uma bolsa. Arrumei algumas coisas para o Sr. Isaiah. Vamos levá-lo para um lugar seguro. Eles me tiraram da cama. Finge estar fraco demais para ficar em pé. Marcos passou meu braço pelo ombro dele e quase me arrastou até a porta. Olhei ao redor do meu condomínio uma última vez, as fotos na parede, os livros na estante. A vida que eu tinha construído, eu sabia que nunca mais veria aquilo. Eles me empurraram para o banco de trás do Range Rover que eu tinha pago. Keisha dirigia. Marcos sentou no banco do passageiro olhando pela janela. Ninguém falou. As luzes da cidade viraram borrões enquanto dirigíamos para longe dos subúrbios agradáveis, em direção ao distrito industrial. Paramos em frente a um prédio de concreto cinza, cercado por uma cerca alta de arame farpado. A placa na frente dizia Instalação de Cuidados Prolongados Sunset Ridge. Parecia uma prisão. Onde estamos? Perguntei, deixando o pânico transparecer na voz. Esta não é a sua casa. É um abrigo temporário, pai, mentiu Marcos. Só por esta noite. Eles me levaram para o saguão. Cheirava a limpador de limão industrial e urina velha. Uma enfermeira atrás de um vidro à prova de balas nos deixou entrar. Keisha entregou uma pasta grossa de papelada. Este é o pacote de admissão, disse ela à enfermeira. O Dr. Pierce ligou antes. Ele está muito agitado. Precisa do sedativo imediatamente. A enfermeira assentiu. Ela parecia cansada. Não olhou para mim como uma pessoa. Olhou para mim como papelada. Quarto 304, disse ela. Os enfermeiros estão a caminho. Marcos virou-se para sair. Não me abraçou, não disse adeus. Apenas virou as costas e caminhou em direção à saída. Marcos, chamei. Minha voz não estava mais embolada, estava clara. Marcos, olhe para mim. Ele parou. Virou-se devagar. O rosto dele era uma máscara de culpa e ganância. Você vai se arrepender disso, eu disse suavemente. Ele vacilou. Por um segundo, pareceu aterrorizado. Então Keisha agarrou o braço dele. Ignore ele. Amor, disse ela, puxando-o para a porta. É só a demência falando. Ele não sabe o que diz. Eles saíram pelas portas duplas para a noite. 2 enfermeiros grandes agarraram meus braços. Vamos lá, vovô, disse um deles. Hora de dormir. Eles me arrastaram por um corredor longo, ladeado por pacientes gemendo e luzes piscando. Me empurraram para um quarto com 2 camas de metal e uma janela com grades. Injetaram algo no meu braço antes que eu pudesse lutar. Enquanto a escuridão se fechava, não senti mais medo, senti uma determinação fria e dura.
Eles tinham levado minha casa, tinham levado meu dinheiro, tinham levado minha liberdade, mas cometeram um erro fatal. Me deixaram com o gravador e esqueceram que um engenheiro faz seu melhor trabalho quando a pressão é máxima. Fechei os olhos e deixei o sedativo me levar, mas enquanto adormecia, não sonhava com fuga. Eu sonhava com a demolição. Acordei com o som de gritos. Não era um grito aterrorizado, mas um uivo rítmico e repetitivo que soava mais como uma máquina quebrando do que um ser humano. Abri os olhos e encarei um teto manchado com marcas de água marrom. O ar cheirava a repolho cozido e urina velha, mascarado por um limpador de pinho barato. Minha cabeça latejava no ritmo dos gritos no corredor. Sentei-me devagar. Eu estava num quarto do tamanho de uma cela de prisão. As paredes eram pintadas de um bege institucional descascado. Havia outra cama do outro lado, ocupada por um amontoado de cobertores cinza que subia e descia com respirações chiadas. Chequei meu COS imediatamente. O quadrado de plástico duro do gravador Sony ainda estava lá, enfiado contra o osso do meu quadril. Eles levaram minha carteira, levaram meu relógio, mas não viram a arma. Balancei as pernas para fora da cama. O chão era de linóleo frio. Eu estava com as mesmas roupas que usava quando fui sequestrado, mas meus sapatos tinham sumido. Eu usava meias amarelas antiderrapantes. Caminhei até a porta. Estava trancada por fora. Olhei pela pequena janela de vidro reforçado. Um corredor longo se estendia em ambas as direções, ladeado por portas pesadas idênticas. Uma enfermeira de uniforme azul passava empurrando um carrinho cheio de pequenos copos de papel. Ei, chamei. Bati no vidro. Com licença. Ela parou e olhou para mim. O rosto dela estava cansado e os olhos vazios. Senhor, Vance, disse ela através da porta pesada. O senhor precisa ficar no seu quarto. O Dr. Pierce ainda não liberou o senhor para privilégios na área comum. Preciso fazer um telefonema, eu disse. Tenho o direito de contatar minha família. O senhor está sob uma ordem de custódia de emergência, disse ela, checando uma prancheta. Seu filho é seu guardião legal. Ele sabe que o senhor está aqui. Foi ele quem o internou. Preciso falar com ele, insisti. Por favor, é urgente. Ela suspirou, olhou para o relógio. 5 minutos, disse ela. Mas se o senhor ficar agitado, vou sedá-lo novamente. Entendeu? Entendi. Ela destrancou a porta e me levou ao posto de enfermagem. Havia um telefone com fio no balcão. Minhas mãos tremiam quando peguei o fone. Não era mais medo, era raiva. Raiva fria e calculista. Disquei o número do celular do Marcos. Eu sabia de cor. Eu tinha pago pelo telefone que ele segurava. Eu tinha pago pelo plano que ele usava. Ele atendeu no quarto toque. Alô? Marcos, eu disse. Minha voz estava áspera. Houve um longo silêncio do outro lado. Eu podia ouvir o trânsito ao fundo. Ele estava dirigindo. Pai, disse ele finalmente. A voz não era de desculpas. Parecia irritada, como se eu fosse um operador de telemarketing interrompendo o jantar dele. O senhor não devia estar me ligando. A enfermeira disse que o senhor devia estar dormindo por mais 12 horas. Por que estou aqui, Marcos? Perguntei. Porque o senhor está doente, disse ele. Porque não pode cuidar de si mesmo. Nós já passamos por isso. Corte a encenação, eu disse. Não estou gravando esta ligação, Marcos. Não tem plateia aqui. Apenas me diga a verdade. Por que você fez isso comigo? Ele riu. Era um som seco e feio. O senhor quer a verdade? Perguntou ele. Ok. Aqui está a verdade. O senhor estava nos sugando até a última gota. Estava sentado em todo aquele dinheiro vivendo naquele condomínio, enquanto nós estávamos nos afogando. O senhor tem ideia de quão caro é manter nosso estilo de vida? A escola particular, o clube, os carros. Eu paguei por tudo isso, eu disse. Dei a vocês tudo o que pediram. O senhor nos deu migalhas, ele retrucou. O senhor nos deu esmolas. O senhor me fez implorar por cada cheque. O senhor me fez sentir como uma criança. Bem, adivinhe só, pai. Agora os papéis se inverteram. Agora o senhor é a criança, o senhor é o dependente, e eu sou aquele no comando.
Quero ir para casa, eu disse. Venha me buscar. Casa? Ele zombou. O senhor não tem mais casa. O que você quer dizer? O fechamento é em 1 hora, disse Marcos. A construtora vai transferir os fundos ao meio-dia. O condomínio já era, pai. Seus móveis estão numa caçamba de lixo. Suas roupas estão na doação. Não tem nada para onde voltar. Você vendeu minha casa, sussurrei. Eu liquidei um ativo, ele me corrigiu. E como tenho a procuração, esse dinheiro vai para a conta da família. Finalmente vai ser usado para algo rápido. Não apenas ficar lá juntando poeira enquanto o senhor apodrece. Você é um ladrão, eu disse. Está roubando minha vida. Estou pegando minha herança adiantada, disse ele. Considere um adiantamento. Além disso, o senhor está melhor onde está. 3 refeições por dia. Cuidados médicos. Não precisa mais se preocupar com contas. Pode apenas sentar aí e desaparecer. É isso que os velhos fazem, certo? Eles desaparecem. Marcos, me escute, eu disse. Você está cometendo um erro. Está me subestimando. Encare a realidade, velho. Você está acabado, ele interrompeu. A voz dele pingava veneno. O senhor é legalmente incompetente. Está institucionalizado. Ninguém vai te ouvir. O senhor é apenas mais um velho louco numa instalação estadual. O senhor é um fantasma. Apertei o telefone com tanta força que o plástico estalou. É assim que você me vê? Perguntei. Um fantasma? O senhor tem sido um fantasma para mim há anos, disse ele. Desde que a mamãe morreu, o senhor tem sido apenas uma carteira ambulante, e agora a carteira está vazia. Então faça um favor a nós dois e pare de ligar. Tenho um fechamento para comparecer. A linha ficou muda. Fiquei ali segurando o fone, ouvindo o sinal de descagem. Um fantasma, uma carteira ambulante. Era isso que meu filho via quando olhava para mim. Ele não via o pai que o ensinou a lançar uma bola curva. Não via o homem que ficou acordado com ele quando teve gripe. Ele via um caixa eletrônico que tinha finalmente dispensado sua última nota de $20. Sr. Vance, disse a enfermeira gentilmente, tirando o telefone da minha mão. Seu tempo acabou. Olhei para ela. Olhei para as paredes cinzas. Olhei para as janelas com grades. Marcos estava certo sobre uma coisa. O Isaiah Vance, que tinha entrado naquele condomínio com o coração cheio de esperança, tinha desaparecido. Ele tinha morrido no momento em que seu filho desligou o telefone. Mas outra coisa tinha tomado o lugar dele. Voltei para o meu quarto sem protestar, sentei na beira da cama e ouvi os gritos no corredor. Deixem que pensem que eu era um fantasma. Fantasmas são invisíveis. Fantasmas podem atravessar paredes. E fantasmas são muito, muito bons em assombrar as pessoas que os assassinaram. Chequei o gravador mais uma vez. A luz vermelha estava apagada, mas a bateria estava cheia. Eu não precisava de um telefone para destruir o Marcos. Eu tinha a própria voz dele. E eu tinha mais uma ligação para fazer. Mas primeiro eu tinha que sobreviver à noite. A noite se arrastou como um peso físico pressionando meu peito. Sentei na beira da cama de metal e observei o luar rastejar pelo chão de linóleo. O homem na cama ao lado gemia durante o sono. Um som de pura miséria que ecoava o sentimento no meu próprio coração. Marcos tinha me ferido profundamente. Mas enquanto eu sentava ali no escuro, uma pequena chama de esperança se recusava a morrer. Jasmine, minha neta, a menina que eu tinha ensinado a andar de bicicleta, a menina com quem sentei por horas ajudando com o dever de casa de álgebra, a menina cuja risada costumava encher minha casa. Marcos e Keisha foram corrompidos pela ganância, mas Jasmine era jovem. Ela era apenas uma criança. Tinha que ser uma vítima nisso tudo também. Eles provavelmente mentiram para ela. Provavelmente disseram que eu estava doente e que isso era para o meu próprio bem. Se eu conseguisse alcançá-la, poderia explicar. Poderia fazê-la me ajudar. Ela tinha 18 anos agora, uma adulta legalmente. Ela podia dirigir, podia vir me buscar. Esperei até a troca de turno às 6 da manhã.
A enfermeira cansada da noite saiu e um jovem enfermeiro chamado Ray entrou em serviço. Ele parecia entediado, rolando a tela do celular no posto. Caminhei até o vidro, não implorei. Não gritei, fiquei de pé, ereto. Com licença, jovem, eu disse através do vidro. Ray olhou para cima. Ele viu o desespero nos meus olhos, mas também viu a dignidade. Preciso fazer um telefonema, eu disse. É para minha neta. É aniversário dela hoje. Era uma mentira, mas engenheiros sabem que às vezes você tem que fazer uma ligação direta para fazer a máquina funcionar. Por favor, acrescentei suavemente. Só quero desejar feliz aniversário antes que os médicos comecem as rondas. Ray hesitou. Olhou para a câmera no canto, depois voltou a olhar para mim. Ele era jovem o suficiente para ainda ter um coração que não tinha sido endurecido por aquele lugar. Seja rápido, vovô, disse ele, destrancando a porta. 2 minutos. Caminhei até o telefone com as mãos tremendo. Disquei o número do celular da Jasmine. Rezei para que ela atendesse. Era cedo, mas ela sempre acordava cedo para o treino de natação. Ela atendeu no segundo toque. Alô? Jasmine, suspirei. Graças a Deus, é o vovô. Houve uma pausa. Um longo silêncio frio que enviou um arrepio pela minha espinha. Vovô, disse ela. A voz não estava surpresa, estava plana. Por que você está me ligando? Querida, me escute, eu disse, falando rápido. Seus pais me colocaram num asilo contra a minha vontade. Estão vendendo meu condomínio. Eles tiraram tudo. Preciso que você venha me buscar. Estou em Sunset Ridge, no lado leste. Por favor, Jasmine. Esperei pelo suspiro de choque. Esperei pela indignação. Esperei que ela dissesse, estou a caminho, vovô. Em vez disso, ouvi um suspiro pesado. Um suspiro de aborrecimento. Vovô, para, disse ela. Mamãe e papai me disseram que você podia ligar. Disseram que você tentaria fazer chantagem emocional comigo. Chantagem emocional? Perguntei, atordoado. Jasmine, estou trancado numa instalação. Não estou fazendo chantagem. Estou pedindo ajuda. Você está sempre fazendo isso, disse ela. A voz dela subiu o tom, parecendo uma criança mimada. Você está sempre fazendo tudo ser sobre você. Sabe o quanto isso é embaraçoso para mim? Embaraçoso, repeti. A palavra pareceu um tapa na cara. Sim, embaraçoso, ela disparou. Meus amigos têm falado sobre isso. Todo mundo sabe que você perdeu a cabeça. Todo mundo sabe que você tentou explodir seu apartamento. É humilhante, vovô. Tenho uma reputação para pensar. Estou tentando entrar numa irmandade ano que vem. Não preciso de um avô louco arruinando minha vida social. Jasmine, eu não tentei explodir nada, eu disse, com a voz falhando. Seu pai armou aquilo. Eles me drogaram. Estão roubando meu dinheiro. Ai, meu Deus, para com as teorias da conspiração, ela gemeu. É patético. Apenas aceite que você está velho e precisa de ajuda. E, honestamente, o dinheiro não é seu de qualquer maneira. Eu congelei. O fone parecia frio contra meu ouvido. O que você disse? O dinheiro, disse ela casualmente. É dinheiro da família. Pertence a todos nós. Você vem acumulando isso há anos, enquanto nós lutávamos. Você tem ideia de como é difícil ser a garota pobre numa escola de ricos? Você sabe como é dirigir um carro de 5 anos quando todo mundo tem uma BMW nova? Eu comprei um Range Rover para sua mãe, sussurrei. Eu paguei $45.000 pela sua mensalidade. E isso era o mínimo que você podia fazer, ela retrucou. Você deveria cuidar da gente. Mas você nos fez implorar por isso. Nos fez pular argolas. A mamãe disse que você ia nos cortar, que ia deixar a gente perder a casa. Como isso é amor, vovô? Agarrei o balcão para não cair. Aquilo não era apenas a ganância do Marcos. Aquilo era uma podridão que tinha se espalhado até as raízes. Eu tinha regado aquela planta com dinheiro e amor, e ela tinha crescido com espinhos venenosos. Então você sabe, perguntei. Você sabe que eles estão vendendo minha casa? Sim, óbvio, disse ela. Papai prometeu que me daria um conversível novo com o dinheiro do fechamento. Uma Mercedes.
E ele vai pagar minhas taxas da Irmandade pelos 4 anos. Então não tente arruinar isso para mim, ok? Eu finalmente tenho a chance de ser alguém. Você está trocando seu avô por um carro? Perguntei. Minha voz era quase inaudível. Estou trocando um fardo por um futuro, disse ela. Olha, tenho que ir, tenho treino. Não me ligue de novo, vovô. É estranho. A linha ficou muda. Fiquei ali parado por um longo tempo. O sinal de descagem zumbia no meu ouvido como um inseto moribundo. Ray, o enfermeiro, estava me observando. Ele parecia preocupado. Você está bem, vovô? Perguntou ele. Desliguei o telefone devagar, me senti tonto, vazio. A dor que senti quando Eleanor morreu foi afiada e limpa. Era a dor da perda. Essa dor era diferente, era suja, era a dor da constatação. Passei minha vida construindo uma família. Pensei que estava construindo uma fortaleza de amor e lealdade. Mas eu tinha construído um castelo de cartas sobre uma fundação de areia. Meu filho era um ladrão. Minha nora era uma conspiradora. E minha neta, a doce menina que eu adorei, era apenas uma parasita em treinamento. Ela me chamou de embaraçoso, me chamou de fardo. Admitiu que só se importava com o dinheiro. Algo dentro de mim se partiu, mas não foi uma quebra, foi um realinhamento. A parte de mim que era um avô gentil, a parte que queria assar biscoitos e preencher cheques, morreu naquele momento. A parte de mim que era Isaiah Vance, o engenheiro, o homem que entendia de fraturas por estresse e limites de carga, assumiu o controle. Eu não era mais uma vítima. Eu era um evento de falha estrutural, e quando uma estrutura falha, ela não apenas racha, ela traz tudo abaixo com ela. Obrigado pelo telefone, eu disse a Ray. Minha voz estava firme, fria. Ela teve um feliz aniversário? Perguntou Ray, tentando ser gentil. Não, eu disse, caminhando de volta para o meu quarto, mas ela vai ter um ano bem interessante. Sentei de volta na minha cama. Estendi a mão para o meu cós e toquei o gravador. Eu tinha horas de evidências contra Marcos e queixa. Mas eu precisava de mais. Eu precisava queimar o campo inteiro. Precisava garantir que, quando eu caísse em cima deles. Puxei o cobertor fino até o queixo, não chorei. Lágrimas eram para a família. E eu não tinha mais família. Eu tinha alvos. Sentei naquela cama de metal por mais 1 hora, encarando a tinta descascada na parede. A maioria dos homens na minha posição teria quebrado. A maioria teria se enrolado numa bola e chorado pela família que perdeu. Mas eu tinha acabado de chorar. Lágrimas são para coisas que podem ser consertadas. Lágrimas são para tragédias que são acidentais. Aquilo não foi um acidente. Foi uma demolição controlada da minha vida. E quando um prédio é demolido, você não chora sobre os escombros. Você limpa o local e constrói algo novo. Eu não era apenas um pai agora, eu era um engenheiro. E por 40 anos eu vivi por um código simples. Sempre tenha um sistema de reserva, sempre tenha uma redundância. Se a energia primária falha, o gerador entra em ação. Se a linha hidráulica estoura, a trava mecânica engata. Marcos e Queixa pensaram que eram espertos, pensaram que tinham me tirado tudo, meu telefone, minha carteira, minhas chaves. Eles pensaram que tinham cortado todas as minhas linhas de comunicação. Mas cometeram o erro clássico do criminoso amador. Assumiram que sua vítima era estática. Assumiram que eu não estava me preparando para esta guerra muito antes do primeiro tiro ser disparado. Levantei-me e caminhei até o pequeno armário no canto do quarto, onde o enfermeiro tinha jogado a bolsa que Queixa havia arrumado. Tirei meu velho casaco de veludo cotelê marrom. Estava gasto nos cotovelos e fora de moda, o que é exatamente o motivo pelo qual Marcos o odiava. Ele o chamava de meu casaco de mendigo. Ele não tocaria naquilo se pudesse evitar. Corri meus dedos ao longo da bainha inferior do forro, a olho nu. Parecia uma costura padrão, mas senti o pequeno caroço duro que eu tinha costurado lá 3 semanas atrás. Usei minha unha para puxar o fio solto que deixei como gatilho, a costura se abriu. Deslizei minha mão para dentro do forro e tirei um telefone descartável.
Um celular flip barato de $30 que eu tinha comprado no Walmart com dinheiro vivo. Chequei a bateria, 70%. Abri o flip e a tela brilhou com uma linda luz azul. Não liguei para a polícia. A polícia veria apenas uma disputa civil, veria um velho senil discutindo com seu guardião legal. Eu precisava de uma arma mais afiada que a polícia. Eu precisava de um tubarão. Disquei o único número armazenado na memória do telefone. Julian Thorpe atendeu no primeiro toque. Julian era meu colega de quarto na faculdade, meu melhor amigo e o advogado de sucessões mais implacável de Atlanta. Ele era a única pessoa para quem eu tinha contado minhas suspeitas. Está feito, eu disse. Minha voz estava calma. Julian soltou um assobio baixo. Eles realmente fizeram isso. Eles te colocaram num asilo. Sunset Ridge, confirmei. Quarto 304. Marcus tem a procuração. Ele acha que tem controle total. Ele me disse que o fechamento do condomínio é em 1 hora. Você está seguro, Isaiah? Perguntou Julian. Estou seguro o suficiente, eu disse. Tenho o gravador. Tenho o áudio da conspiração. Mas, Julian, estou pronto para puxar o gatilho da falha segura. Tem certeza, Isaiah? Perguntou Julian. Assim que executarmos os protocolos do fundo, não tem volta. Vamos destruir a vida financeira deles. Estamos falando do seu filho. Pensei na voz de Jasmine ao telefone. É humilhante, vovô. Estou trocando um fardo por um futuro. Eu não tenho um filho, eu disse. Tenho um dependente biológico que se tornou um parasita. Execute o protocolo, Julian. Queime tudo. Entendido, disse Julian. Estou logando no portal agora. Marcus achava que a procuração era a chave de ouro para o meu cofre. Ele achava que isso lhe dava o direito de vender minha propriedade e drenar minhas contas. Mas ele estava tão cego pela ganância que não leu as letras miúdas. E ele certamente não sabia sobre o fundo da família Vance. 2 semanas antes de eu assinar aquela procuração, eu tinha sentado no escritório de Julian e transferido 80% dos meus ativos para um fundo irrevogável. Meu condomínio não era mais propriedade de Isaiah Vance, era propriedade do fundo da família Vance. As contas bancárias não estavam no meu nome, estavam no nome do fundo. A procuração que Marcus segurava só lhe dava autoridade sobre minha conta corrente pessoal, que tinha cerca de $2.000. Ele não tinha autoridade legal para vender o condomínio. Ele não tinha autoridade legal para tocar nos investimentos. Mas essa não era a melhor parte. A melhor parte era a cláusula que eu tinha adicionado ao próprio documento de procuração. Aquela enterrada na seção 14, parágrafo C, a cláusula que Marcus tinha apenas passado os olhos na pressa de colocar as mãos no dinheiro. Era uma cláusula de revogação condicional. Afirmava claramente que se o outorgante eu fosse internado involuntariamente em uma instalação médica ou residencial, sem o consentimento por escrito de 2 médicos independentes, a procuração se tornaria nula e sem efeito imediatamente. Ao me arrastar para Sunset Ridge, com apenas a assinatura fraudulenta do Dr. Pierce, Marcus não tinha apertado o cerco sobre mim. Ele o tinha cortado completamente. Julian, eu disse, o que acontece quando a construtora tentar transferir o dinheiro do condomínio? Julian riu, foi um som profissional e frio. A pesquisa de título vai sinalizar a discrepância instantaneamente, disse ele. A escritura está no nome do fundo. Marcus assinou o contrato de venda como seu agente de procuração. Ele vendeu uma propriedade que não tem autoridade para vender. Isso é fraude, Isaiah. Fraude imobiliária grave. A transferência será bloqueada. O negócio vai colapsar. E a construtora provavelmente vai processá-lo por quebra de contrato antes do almoço. E as contas bancárias? Perguntei. Estou congelando elas agora, disse Julian. Estou notificando o banco sobre o uso fraudulento da procuração. Estou marcando cada transação dos últimos 6 meses como atividade suspeita. Os cartões de crédito dele, as contas conjuntas. Tudo conectado ao seu número de seguro social está entrando em bloqueio total. Ótimo, eu disse.
Quero que eles sintam, Julian. Quero que eles coloquem a mão no bolso e não encontrem nada além de ar. Estarei aí com o xerife em 2 horas, prometeu Julian. Aguente firme, Isaiah. Ao meio-dia você será um homem livre, e eles serão os que estarão acorrentados. Desliguei o telefone e o escondi de volta no forro do meu casaco. Sentei de volta na cama e cruzei as pernas. Senti uma sensação de paz me invadir. Era a paz de uma equação resolvida, a paz de uma carga equilibrada. Marcos estava atualmente sentado numa mesa de fechamento, provavelmente sorrindo, provavelmente apertando mãos, pensando que estava prestes a se tornar um milionário. Ele não fazia ideia de que o chão sob seus pés já tinha sido minado. Não fazia ideia de que o velho que ele chamava de fantasma era, na verdade, o arquiteto da sua ruína. Chequei meu relógio, 9 da manhã, o fechamento estava começando, o pavio estava aceso. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar pela explosão. A explosão não soou como uma bomba detonando. Soou como a voz quieta e educada de uma agente de títulos, numa sala de conferências, num arranha-céu a 16 quilômetros de distância. Eu não estava lá para ver, mas Julian me contou cada detalhe glorioso mais tarde. Eram 9h15 da manhã. Marcos estava sentado numa mesa de mogno em frente ao incorporador e seus advogados. Ele já estava gastando o dinheiro na cabeça dele. Provavelmente já tinha escolhido a cor da Mercedes para a Jasmine. Provavelmente tinha planejado o menu da primeira classe para a viagem deles a Cabo. A senhora Gable, a oficial de títulos, ajustou os óculos e olhou para a tela do computador. Ela franziu a testa. Digitou algumas teclas e franziu a testa ainda mais. Há algum problema? Perguntou Marcos, checando o relógio. Temos um cronograma a cumprir. Sr. Vance, disse a senhora. Gable devagar. Estou olhando para a atualização final do título do cartório de registro do condado. Parece que há uma nuvem sobre o título. Uma nuvem? Marcos riu nervosamente. Isso é impossível. Meu pai possui aquele condomínio livre e desimpedido há 10 anos. Ele possuía, disse a Sra. Gable, até 2 semanas atrás. De acordo com esta transferência de escritura registrada no primeiro dia do mês, a propriedade agora pertence ao fundo da família Vance. A sala ficou em silêncio. O incorporador olhou para Marcos com olhos duros como pedra. Fundo? Gaguejou Marcos. Que fundo? Meu pai não tem um fundo. Eu tenho a procuração dele. Eu cuido de todos os assuntos legais dele. Aparentemente, não cortou o advogado da construtora. Se a propriedade está em um fundo, sua procuração é inútil em relação à venda, a menos que o senhor seja o administrador. O senhor é o administrador, Sr. Vance, não disse Marcos. Não sei nada sobre um fundo. Isso deve ser um engano, um erro administrativo. A Sra. Gable virou a tela dela. Não é um erro, senhor. O administrador está listado como Sr. Julian Thorpe, e o beneficiário é a Fundação Eleanor Vance. O senhor não tem legitimidade legal para vender esta propriedade. O incorporador se levantou, abotoou o paletó. Sr. Vance, o senhor desperdiçou meu tempo e meus honorários advocatícios. O senhor representou esta propriedade como sua para vender. Isso é fraude. Não, espere, implorou Marcos, levantando-se tão rápido que sua cadeira tombou. Eu posso consertar isso. Meu pai está confuso. Ele deve ter assinado algo sem saber o que era. Posso fazer ele revogar. O senhor não fará tal coisa, disse o advogado. O negócio está morto. E espere uma conta pelo nosso tempo até o final do dia. Eles saíram, deixando Marcos parado sozinho na sala de conferências vazia. Mas o pesadelo estava apenas começando para ele. Ele puxou o telefone para ligar para Keisha. Precisava dizer a ela para parar de gastar. Precisava dizer que o fluxo de caixa tinha acabado de bater num muro de tijolos. Mas Keisha já estava na concessionária da Porsche, sentada na cadeira de couro em frente ao gerente financeiro, assinando a papelada de um conversível cinza. É um presente de aniversário para nossa filha, dizia ela ao gerente com um sorriso brilhante. Ela teve um ano difícil, então queríamos mimá-la. Isso é maravilhoso.
senhora, disse o gerente. Só preciso passar a entrada. $5.000 no Visa final, 4.098. Pode passar, disse Keisha, acenando com a mão de forma desdenhosa. O gerente passou o cartão, esperou, passou de novo. Isso é estranho, disse ele. Está voltando recusado. Keisha riu. Isso é ridículo. Esse cartão tem um limite de $50.000. Tente de novo. Provavelmente é só um alerta de fraude por causa do valor. Ele tentou de novo. Recusado. Código 05. Não honrar. Keisha sentiu um formigamento de calor no pescoço. Tente o Amex, disse ela, puxando outro cartão de sua bolsa Louis Vuitton, o Platinum. Ele passou o Amex. A máquina apitou instantaneamente. Recusado. Recolher cartão. Recolher cartão? Perguntou Keisha, com a voz subindo uma oitava. O que isso significa? Significa que o emissor sinalizou a conta como roubada ou fraudulenta, senhora, disse o gerente, com o tom esfriando significativamente. Tenho que ficar com o cartão. Isso é um erro, gritou Keisha. Meu marido está fechando um negócio de $1 milhão agora mesmo. Nós temos dinheiro. Tenho certeza que sim, senhora, disse o gerente, levantando-se e tirando as chaves da mesa. Mas até que possa fornecer uma forma válida de pagamento, não posso liberar o veículo. Por favor, saia. Keisha saiu tempestuosamente para o estacionamento e ligou para Marcos. Ele atendeu no primeiro toque. Os cartões não estão funcionando, Marcos, ela gritou no telefone. Estou na concessionária e me trataram como uma criminosa. O negócio morreu. Keisha, sussurrou Marcos. A voz dele soava oca. O quê? A casa. O condomínio. Ele colocou num fundo. Ele moveu tudo. Não temos o dinheiro. O que você quer dizer com não temos o dinheiro? Ela berrou. Gastamos 40 mil semana passada. Temos a hipoteca vencendo. Temos a mensalidade vencendo. Eu sei, soluçou Marcos. Chequei o aplicativo do banco. Está bloqueado. Acesso negado. Ele nos congelou, Keisha. O velho nos congelou. De volta a Sunset Ridge, o relógio na parede marcou 10 horas da manhã. Eu estava sentado na minha cama, com as mãos cruzadas, esperando. Ouvi a comoção antes de vê-la, botas pesadas no linóleo, vozes autoritárias. A porta do meu quarto zumbiu e destravou. Julian Thorpe entrou vestindo um terno chumbo que custava mais do que o carro do enfermeiro. Atrás dele estava um vice-xerife uniformizado e uma mulher com um estetoscópio no pescoço. Sr. Vance, disse Julian com um sorriso, acredito que o senhor está pronto para fazer o check-out. Eu me levantei. Alisei minha camisa amassada. Estou muito pronto, Julian. O Dr. Pierce veio correndo pelo corredor, com um jaleco branco balançando. Ele parecia suado e pálido. Vocês não podem fazer isso, gaguejou ele, bloqueando a porta. Este paciente está sob custódia psiquiátrica. Ele é um perigo para si mesmo. Eu não autorizei a liberação dele. Julian deu um passo à frente. Ele não parecia mais um advogado. Parecia um predador. Dr. Pierce, presumo? Perguntou Julian. Sim, sou o médico responsável, disse Pierce, tentando parecer importante. Esta é a Drora Evans, disse Julian, gesticulando para a mulher ao lado dele. Ela é a chefe de psiquiatria do Grady Memorial. Ela está aqui para realizar uma avaliação independente, conforme exigido pela lei estadual, quando um paciente contesta sua internação. Eu já o avaliei, argumentou Pierce. Ele tem demência avançada. Então o senhor não vai se importar se a Dra. Evans confirmar suas descobertas, disse Julian. A menos que esteja com medo de que ela encontre outra coisa. A Dra. Evans passou por ele e olhou para mim. Os olhos dela eram afiados, mas gentis. Sr. Vance, disse ela, pode me dizer seu nome completo e a data atual? Isaiah Marcus Vance, disse eu claramente. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro, e estou sendo mantido em Sunset Ridge contra minha vontade, através de um esquema fraudulento de procuração orquestrado pelo meu filho. A Dra. Evans olhou para Pierce, puxou uma pequena lanterna do bolso. Siga a luz, Sr. Vance.
Eu segui perfeitamente. Ela me pediu para contar de trás para frente, a partir de 100, em intervalos de 7. Fiz isso sem hesitar. Ela me pediu para lembrar 3 palavras e repeti-las 5 minutos depois. Maçã, mesa, centavo. 10 minutos depois, ela se virou para o delegado. Oficial, este homem está totalmente orientado, sem sinais de declínio cognitivo. A memória dele está intacta. O raciocínio é sólido. Não há absolutamente nenhuma base médica para o confinamento dele. O delegado assentiu e virou-se para o Dr. Pierce. Abra o portão, doutor, disse o oficial. Mas a papelada, gaguejou Pierce. Abra o portão, ou vou prendê-lo por cárcere privado agora mesmo, latiu o delegado. Pierce tateou as chaves. As mãos tremiam tanto que ele as deixou cair 2 vezes. Ele sabia que o jogo tinha acabado. Sabia que sua licença médica tinha virado fumaça. Nós saímos daquele quarto. Não olhei para trás, para a cama de campanha. Não olhei para a tinta descascada. Caminhei pelo corredor, passando pelo posto de enfermagem, onde Ray, o enfermeiro, me deu um aceno sutil de respeito. Saímos para o sol brilhante da manhã. O ar cheirava a escapamento e liberdade. Julian abriu a porta do sedã dele para mim. Para onde, Isaiah? Perguntou ele. Me leve ao banco, eu disse. Quero ver a cara do gerente quando eu reativar minhas contas. E depois me leve a uma churrascaria. Tenho uma fome que mingau de aveia não pode satisfazer. Enquanto dirigíamos, puxei o telefone descartável do meu casaco. Eu tinha uma mensagem de texto. Era do Marcos. Pai, por favor, atenda. Precisamos conversar. Fechei o telefone e o joguei pela janela. Ele estalou no asfalto e se estilhaçou. Eu não precisava conversar. Eu tinha dito tudo o que precisava nos documentos legais que Julian tinha acabado de protocolar. O silêncio do meu lado seria o barulho mais alto que eles já ouviram. Sentamos em uma cabine no Malone's Steakhouse. Eu tinha um bife de costela mal passado na minha frente e uma taça de Cabernet na mão. Era a primeira refeição real que eu comia em 3 dias. Julian sentou à minha frente, digitando no laptop. Ele não estava comendo, estava trabalhando. Tem certeza disso, Isaiah? Perguntou ele, sem levantar os olhos. Uma vez que eu apertar enviar, não tem como desfazer, não tem volta. Isso vai para o conselho médico. Vai para a polícia. Vai para os ex-sócios do Marcos e para os credores atuais dele. Vai para a associação de pais da escola da Jasmine. Cortei um pedaço de carne e mastiguei devagar, saboreando o gosto da liberdade. Eles não hesitaram quando destruíram minha reputação, Julian, eu disse. Eles disseram ao mundo que eu era louco. Disseram ao mundo que eu era perigoso. Agora, o mundo vai ouvir quem são os perigosos de verdade. Envie. Julian apertou a tecla Enter. O e-mail tinha um assunto simples. Evidência de abuso criminal de idosos e fraude financeira referente a Isaiah Vance. Em anexo estavam 12 arquivos de áudio e uma transcrição dos últimos 6 meses da minha vida. A repercussão foi mais rápida que a gravidade. Marcos estava numa reunião do outro lado da cidade naquele exato momento. Ele estava tentando garantir um empréstimo ponte de alto risco com um agiota de private equity chamado Sr. Henderson. Marcos estava desesperado. Precisava de dinheiro vivo para cobrir os cheques que estavam voltando por toda a Atlanta. Eu não estava lá. Mas Henderson contou a Julian sobre isso mais tarde, com uma espécie de satisfação sombria. Marcos estava vendendo seu peixe com toda a força, mostrando gráficos, prometendo retornos triplos. Ele estava suando através do terno caro. Henderson estava ouvindo, cético, mas ouvindo. Então o telefone de Henderson vibrou. Depois o do sócio dele vibrou. Depois o da secretária. Era o e-mail. Henderson abriu. Viu meu nome, viu o nome do Marcos. Ele clicou no arquivo de áudio rotulado O Plano de Descarte. A sala de reuniões se encheu com o som da voz de Marcos. Você quer o dinheiro ou não? Você quer perder a casa? É ele ou nós? Marcos parou de falar. O rosto dele ficou da cor de cinza velha. O que é isso?
perguntou Henderson, com a voz caindo para um sussurro perigoso. É um mal-entendido, gaguejou Marcus. Isso foi tirado de contexto. Meu pai não está bem. Henderson se levantou. Saia. Por favor, Sr. Henderson, eu posso explicar. Saia do meu escritório, rugiu Henderson. Antes que eu te jogue pela janela. Tenho um pai num asilo na Flórida. Se eu ouvisse alguém falar dele desse jeito, eu matava. Você está acabado nesta cidade, Vance. A segurança arrastou Marcus para fora do prédio. Ele ficou na calçada, com a gravata torta, a pasta aberta derramando papéis no concreto sujo. Checou o telefone. O LinkedIn dele estava explodindo. Pessoas estavam rescindindo recomendações, recrutadores cancelando entrevistas. O arquivo de áudio já estava circulando nos fóruns de negócios locais. Em 10 minutos, ele tinha ido de um empreendedor em dificuldades para um pária social. O acerto de contas da Keisha veio 1 hora depois. Ela estava no hospital começando o turno, achava que estava segura, achava que o sistema médico protegeria os seus. Ela estava errada. Ela estava fazendo anotações no posto de enfermagem quando 2 homens de terno escuro entraram no andar. Não eram policiais. Eram advogados de gestão de risco do hospital. Atrás deles estava a chefe de enfermagem. Enfermeira Vance, disse a chefe. A voz dela era gelo puro. Afaste-se do computador, por favor. Keisha olhou para cima. Forçou um sorriso. Há algum problema? A senhora está sendo colocada em suspensão imediata sem vencimentos, aguardando uma investigação sobre fraude médica e perigo ao paciente, disse o advogado. Alto o suficiente para as outras enfermeiras ouvirem. Isso é ridículo, Keisha riu nervosamente. Sob quais acusações? Recebemos um arquivo contendo evidência de áudio de que a senhora conspirou para falsificar registros médicos de um membro da família, disse o advogado. Também temos uma declaração da Dra. Evans, do Grady Memorial, contradizendo seu diagnóstico de demência. A segurança irá acompanhá-la até a saída. Keisha se levantou. As mãos tremiam. Ela olhou ao redor em busca de apoio, mas suas colegas estavam olhando para o chão ou encarando-a com nojo. Elas tinham ouvido os rumores. Agora sabiam a verdade. Vocês não podem fazer isso, sibilou ela. Sou uma enfermeira sênior. Me dê seu crachá, disse a chefe, estendendo a mão. Keisha arrancou o crachá do uniforme e o jogou na mesa. A segurança a flanqueou. Eles a conduziram pelo longo corredor principal, a caminhada da vergonha que ela tinha forçado tantos outros a fazer. Pacientes assistiram, médicos assistiram. Quando ela chegou ao estacionamento, estava chorando. Mas não eram lágrimas de remorso, eram lágrimas de uma narcisista que tinha perdido sua plateia. O golpe final caiu às 4 da tarde, na casa grande com as colunas brancas. Eu tinha pedido a Julian para me levar até lá. Estacionamos na rua de baixo, no sedã com vidros escuros. Eu precisava ver o colapso do falso reino. Um caminhão guincho-plataforma retumbou pela rua. Ele deu ré na entrada da garagem, encostando bem no para-choque do Range Rover preto. O homem do guincho saltou. Não bateu na porta. Não pediu as chaves. Ele enganchou as correntes no eixo. A porta da frente se abriu violentamente. Jasmine correu para fora descalça, vestindo calças de moletom largas. Ei! Gritou ela, descendo os degraus correndo. O que vocês estão fazendo? Esse é o carro da minha mãe. Ordem do banco, senhorita, disse o motorista, nem mesmo olhando para ela. Os pagamentos estão 90 dias atrasados. O contrato foi rescindido. Vocês não podem levar, gritou Jasmine, agarrando a maçaneta da porta. Meu pai vai processar vocês. O motorista apenas acelerou o guincho. O Range Rover levantou no ar, com o alarme berrando um protesto fútil. Então, um segundo caminhão chegou. Este era para o sedã Toyota que Marcus dirigia. Os vizinhos estavam saindo para suas varandas, pessoas seguravam telefones, gravando o espetáculo. A família Vance, as pessoas que tinham se gabado de sua riqueza, de suas viagens e de sua vida perfeita, estavam sendo expostas publicamente.
Um sedã escuro parou atrás dos caminhões de guincho. Um homem num terno barato saiu, carregando um rolo de fita azul e uma pilha de papéis. Ele passou pela Jasmine, que estava gritando, e foi até a porta da frente. Colou um aviso laranja enorme na madeira de mogno. Aviso de execução hipotecária e despejo. Jasmine parou de gritar. Ela olhou para a entrada da garagem vazia, olhou para o aviso na porta, olhou para os vizinhos filmando ela. Ela parecia pequena, parecia uma criança que tinha acabado de perceber que os adultos não estavam mais no comando. Marcus chegou num Uber alguns minutos depois. Ele viu a entrada vazia, viu o aviso, viu sua filha chorando nos degraus. Ele caiu de joelhos no gramado bem cuidado, não olhou para sua família, colocou a cabeça nas mãos e balançou para frente e para trás. Keisha chegou num táxi. Ela subiu a entrada tempestuosamente, gritando com Marcus, batendo no ombro dele, culpando-o por tudo. Eu assisti do carro, não senti alegria. Alegria é uma palavra leve demais. Senti equilíbrio. Senti a satisfação de uma equação estrutural finalmente resolvendo para zero. A carga tinha sido pesada demais para uma fundação fraca, e a gravidade tinha feito o seu trabalho. Dirija, eu disse a Julian. Para onde? Perguntou ele. Para minha nova vida, eu disse. Dirigimos para longe, deixando-os nas ruínas que eles tinham construído para si mesmos. Eles queriam a casa, queriam os carros, queriam o status. Agora eles tinham a atenção de todo o bairro, mas pelos motivos errados, eles eram finalmente famosos. A destruição civil estava completa, mas as consequências criminais estavam apenas aquecendo. A lei é uma máquina lenta, geralmente. Ela tritura papelada e procedimentos num ritmo glacial. Mas quando você entrega ao promotor público 12 horas de gravações de áudio em alta definição, confessando crimes graves, a máquina acelera. Ela se torna um rolo compressor. Eu estava hospedado numa suíte no Ritz-Carlton, no centro. Foi um presente do Julian. Ele disse que eu precisava de um porto seguro enquanto a tempestade tocava o solo. Às 6 da manhã do dia seguinte, Julian bateu na minha porta. Ele segurava 2 xícaras de café e um iPad. Está acontecendo, Isaiah, disse ele baixinho. O promotor assinou os mandados ontem à noite. Eles não queriam arriscar que fugissem da jurisdição. Ele colocou o iPad na mesa de centro, abriu um aplicativo de notícias local. A tela mostrava uma transmissão ao vivo de um helicóptero, circulando o condomínio fechado onde Marcus morava. A manchete rolava na parte inferior em letras vermelhas. Polícia invade casa de casal, acusado em caso viral de abuso de idosos. Eu me sentei, envolvi minhas mãos na xícara de café quente. Eu não estava feliz. Nenhum pai fica feliz em ver seu filho ser caçado, mas eu não ia desviar o olhar. Eu tinha que testemunhar o fim da trajetória que eles tinham escolhido. Na tela vi 4 viaturas e um veículo de detetive descaracterizado pararem na frente da casa. As luzes piscavam silenciosamente na penumbra da madrugada. O aviso de despejo ainda estava colado na porta da frente, uma marca laranja brilhante de vergonha. Observei 2 oficiais subirem à entrada. Eles não bateram educadamente, esmurraram a madeira. Eu não podia ouvir o som pelo iPad, mas podia imaginar o baque oco ecoando pela casa vazia. A porta se abriu, Marcus estava lá, usando as mesmas roupas amassadas de ontem. Ele parecia pequeno, parecia quebrado. O oficial líder disse algo. Vi Marcus balançar a cabeça. Ele apontou um dedo para a rua, provavelmente gritando. Ainda estava tentando conversar para sair daquilo. Ainda estava tentando vender uma mentira que ninguém mais estava comprando. O oficial não discutiu. Ele girou Marcus, puxou os braços dele para trás. O brilho prateado das algemas reluziu na luz da manhã. Meu filho foi preso em televisão ao vivo. Julian leu as acusações no telefone dele. Marcus Vance, acusado de uma conta de abuso de idosos em 1º grau. Uma conta de grande furto acima de $100 mil. Uma conta de conspiração para cometer fraude. E uma conta de sequestro resultando em lesão corporal. Sequestro? Perguntei.
A internação involuntária, explicou Julian. Como ele usou fraude para colocar o senhor naquela instalação, conta como sequestro perante a lei. Isso carrega uma sentença mínima obrigatória, Isaiah. Ele não vai sair dessa. Na tela, Keisha foi trazida para fora em seguida. Ela não estava lutando, estava chorando, com a cabeça baixa. O cabelo dela estava bagunçado. Ela olhava para o chão enquanto a oficial a levava para a segunda viatura. Keisha Vance, leu Julian. Acusada de fraude médica, falsificação de registros de pacientes, conspiração para cometer abuso de idosos e prescrição ilegal de substâncias controladas. As drogas, sussurrei. O haloperidol. Julian assentiu. Eles encontraram os registros de prescrição. Ela usou as credenciais do hospital para pedir em nome de um paciente falso. Isso é crime federal, Isaiah. Ela está olhando para 10 anos. Então a câmera deu zoom na porta de entrada. Jasmine estava lá. Ela estava enrolada num cobertor, parecia aterrorizada. Assistiu ao pai sendo empurrado para o banco de trás de um carro de polícia. Assistiu a mãe sendo levada algemada. Ela estava parada na porta de uma casa da qual estava sendo despejada, vendo os únicos pais que conheceu serem levados para a cadeia. Ela olhou ao redor, olhou para a polícia, olhou para as câmeras de notícias, parecia completa e totalmente sozinha. Julian me viu estremecer. O serviço de proteção à criança está a caminho, disse ele gentilmente. Ela tem 18 anos, então não vai para um lar adotivo. Mas ela não tem para onde ir. Ela tem uma tia em Chicago, eu disse. A irmã da Keisha. Ela é uma boa mulher, nunca gostou do Marcus. Vou garantir que ela chegue lá, prometeu Julian. Eu mesmo compro a passagem. Assisti aos carros de polícia se afastarem num comboio de luzes vermelhas e azuis. O helicóptero de notícias subiu, mostrando o bairro amplo, as piscinas, os gramados bem cuidados. Parecia tão perfeito do ar, mas lá no chão era uma cena de crime. Desliguei o iPad. O silêncio no quarto de hotel era pesado. O senhor quer ir até a delegacia? Perguntou Julian. Eles vão querer um depoimento. Não, eu disse. Dei meu depoimento quando liberei as gravações. Não preciso vê-los numa jaula, Julian. Eu sei o que eles são. Caminhei até a janela e olhei para o horizonte da cidade. Em algum lugar lá fora, meu filho estava tirando as digitais. Estava trocando seu terno italiano por um macacão laranja. Estava trocando sua liberdade arrogante por uma cela de concreto. Senti uma sensação estranha no peito. Não era culpa. Passei 3 anos sentindo culpa por coisas que não fiz. Isso era luto. Era o funeral final para a família que eu achava que tinha. Eleanor tinha ido. E agora, Marcus tinha ido também, não morto, mas perdido. Perdido para a ganância, perdido para o sentimento de direito, perdido para a crença de que o amor é uma transação. Pensei na lição que tentei ensinar a ele quando era menino. Você constrói a fundação antes de construir o telhado, Marcus. Ele tentou construir uma cobertura em areia movediça. Julian se levantou. Tenho que ir ao tribunal para protocolar as ordens de restrição finais, disse ele. O senhor precisa de alguma coisa? Preciso de um telefone novo, eu disse, virando-me para ele. E preciso de um corretor de imóveis. Um corretor? Perguntou Julian. Não vou voltar para o condomínio, eu disse. Aquele lugar está contaminado. Cheira a traição. Quero algo novo, algo alto. Algo com uma vista de onde eu possa ver as tempestades chegando antes que elas me atinjam. Vou fazer algumas ligações, disse Julian. Ele saiu do quarto, fiquei sozinho novamente. Mas, pela primeira vez em 1 ano, não me senti solitário, me senti limpo. A infecção tinha sido cortada, a ferida cicatrizaria, mas curaria. Sentei-me e terminei meu café. Estava frio agora, mas bebi mesmo assim. Eu era um engenheiro, lidava com a realidade como ela era, não como eu desejava que fosse. Minha família estava destruída, meu coração estava machucado, mas eu ainda estava de pé, a estrutura aguentou. A falha segura funcionou. E agora eu tinha que fazer o trabalho mais difícil de todos. Tinha que descobrir quem era Isaiah Vance quando não estava sendo um pai ou uma vítima.
Tinha que começar o processo de reconstrução, e desta vez eu seria o único segurando as plantas. O novo apartamento era exatamente o que pedi. Ficava no 25º andar de uma torre de vidro em Buckhead. Tinha um porteiro chamado Samuel, que tinha sido fuzileiro naval e checava cada visitante como se estivessem entrando no Pentágono. As paredes eram de concreto espesso à prova de som. As janelas iam do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade onde construí minha carreira. Mas a melhor característica não era a vista ou as bancadas de mármore, era o silêncio. Pela primeira vez em 3 anos, meu telefone não tocava com demandas, não havia mensagens pedindo empréstimos, não havia viagens de culpa sobre mensalidades, carros ou férias. O silêncio não era vazio, era cheio, era pesado com o peso da paz. 2 semanas após as prisões, as ligações da prisão começaram. Eu estava bebendo meu café da manhã quando o telefone vibrou. Número desconhecido, eu sabia o que era. Julian tinha me avisado. A voz automatizada era mecânica e fria. Você tem uma chamada a cobrar de um detento no centro de detenção do condado de Fulton. Pressione 1 para aceitar. Olhei para o telefone. Imaginei Marcos parado numa fila com outros homens em macacões laranjas, segurando um fone engordurado na orelha. Imaginei ele desesperado, querendo explicar, querendo pedir desculpas, querendo dinheiro para um advogado melhor. Não apertei 1, não apertei 2. Simplesmente apertei o botão vermelho na lateral do telefone. O toque parou. No dia seguinte, ele ligou de novo. Recusei novamente. Ele ligou todo dia por 1 mês. Cada vez eu recusava. Não era crueldade, era um limite. Eu o tinha ouvido por 40 anos. Tinha ouvido suas mentiras, suas desculpas, suas manipulações. Eu já tinha ouvido o suficiente. Não havia nada a ser dito que pudesse mudar os fatos do que ele fez. Keisha tentou escrever cartas. Elas foram encaminhadas para o escritório de Julian. Julian as escaneou e enviou para mim. Abri uma só para ver. Isaiah, por favor, dizia a letra cursiva dela. Sinto muito. Fui pressionada. Marcos me obrigou a fazer isso. Sou uma mãe. Pense na Jasmine. Por favor, me ajude a conseguir um acordo judicial. Ela ainda estava culpando todo mundo. Ainda usando Jasmine como escudo, ainda tentando arquitetar uma saída, deletei o arquivo sem responder. Então, havia Jasmine. Os e-mails dela eram os mais difíceis de ler. Eles não vinham diretamente para mim. Iam para o novo endereço de e-mail que eu tinha criado para correspondência legal. Assunto: Vovô. Por favor, leia. Não tenho para onde ir. Tia Linda diz que não posso ficar no sofá dela para sempre. Tive que sair da escola. Estou trabalhando numa lanchonete, mas não consigo pagar o aluguel. Estou assustada. Por favor, vovô. Só preciso de uma pequena ajuda. Sentei na minha cadeira de couro, olhando para as luzes da cidade, e li aquelas palavras. Uma parte de mim, a parte avô, queria transferir dinheiro imediatamente, queria resgatá-la. Mas o engenheiro em mim sabia que isso seria um erro. Resgate não é redenção. Dinheiro conserta a pobreza, mas não conserta o caráter. Jasmine tinha sido parte da equipe que zombou de mim. Ela tinha me chamado de embaraçoso, tinha me visto como um recurso, não como uma pessoa. Se eu a salvasse agora, ela não aprenderia nada. Aprenderia que lágrimas e desespero são apenas outra moeda para comprar o que se quer. Ela precisava aprender que ações têm ecos. Precisava aprender a ficar em pé sobre os próprios pés, mesmo que esses pés estivessem cansados. Eu não respondi, fechei o laptop. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas era necessário. Em vez de financiar a defesa deles, coloquei meu dinheiro para trabalhar onde importava. Estabeleci a Fundação Eleanor Vance para a Justiça do Idoso. Doei $2 milhões para ela. O objetivo era simples: fornecer defesa legal de ponta para idosos que estavam sendo explorados financeiramente por suas famílias. Contratei Julian como advogado principal. Criamos uma linha direta. Em uma semana tivemos 500 ligações. Histórias exatamente como a minha,
pais cujos filhos roubaram suas escrituras, mães cujas filhas drenaram suas economias. Comecei a visitar centros comunitários. Eu não era apenas um doador, eu era uma testemunha. Subi em palcos e contei minha história. Toquei as gravações, mostrei a eles o documento de procuração. Ensinei sobre a cláusula de falha segura. Vi as luzes se acenderem nos olhos deles. Vi que perceberam que não estavam indefesos. Eu estava construindo um exército de guerreiros de cabelos grisalhos que estavam prontos para revidar. O ato final da tragédia aconteceu 6 meses depois, no Tribunal Superior. Compareci à audiência de sentença. Sentei na última fileira, vestindo meu melhor terno. Não queria que eles me vissem, mas eu precisava ver a justiça. Marcos foi trazido primeiro. Ele tinha perdido peso, a cabeça estava raspada, parecia 10 anos mais velho. Quando o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer, Marcos tentou falar, mas engasgou. Murmurou algo sobre sentir muito. O juiz não se comoveu. "Senhor Vance", disse o juiz, com a voz trovejando pelo tribunal. "O senhor pegou uma confiança sagrada e a transformou em arma. O senhor olhou para seu pai e viu uma presa. Isso é um nível de depravação que exige uma resposta severa. 15 anos. Sem elegibilidade para liberdade condicional por 10. Queixa pegou 8 anos. Ela gritou quando o martelo bateu. Olhou para trás, para a galeria, escaneando os rostos, procurando alguém para salvá-la. Os olhos dela encontraram os meus por uma fração de segundo. Eu não sorri, não franzi a testa. Apenas olhei para ela com a expressão vazia de um estranho. Ela colapsou e teve que ser arrastada pelos oficiais de justiça. Jasmine não estava lá. Julian me disse que ela não podia pagar a passagem de ônibus de Chicago. Saí do tribunal para a tarde brilhante de Atlanta. O ar tinha um gosto doce. O sol parecia quente no meu rosto. Uma repórter me reconheceu e correu com um microfone na mão. "Sr. Vance", perguntou ela, sem fôlego. "O senhor tem algum comentário sobre a sentença? Sente que a justiça foi feita?" Eu parei, ajustei minha gravata. "A justiça é uma mecânica", eu disse. "Ela equilibra a balança, mas não conserta a máquina. A máquina está quebrada. Tudo o que podemos fazer é garantir que as peças que causaram a falha sejam removidas." Eu me afastei. Caminhei até meu carro onde meu motorista esperava. Não olhei para trás para o tribunal. Não olhei para trás para o passado. Fui para casa, para meu apartamento silencioso, fiz uma xícara de chá, sentei na janela e assisti ao pôr do sol transformar o céu em roxo e dourado. Eu estava sozinho. Não tinha esposa, não tinha filho, não tinha neta. Por todas as métricas sociais, eu era uma figura trágica, mas enquanto assistia às luzes da cidade acenderem uma a uma, não me sentia trágico. Me sentia seguro, tinha recuperado minha dignidade, tinha protegido meu legado, tinha sobrevivido à traição. O silêncio no quarto não era mais solitário. Era o som de uma integridade estrutural, mantendo-se firme. Eu ainda estava de pé, e por hoje isso era o suficiente. 2 anos é muito tempo na vida de uma estrutura. É tempo suficiente para o concreto curar completamente. Tempo suficiente para as estações desgastarem uma nova fachada. E é tempo suficiente para determinar se uma fundação vai assentar ou se vai rachar. Gastei esses 2 anos transformando a Fundação Eleanor Vance numa fortaleza para os vulneráveis. Salvamos 300 casas de parentes predadores. Colocamos 4 advogados na folha de pagamento em tempo integral. Eu estava ocupado. Eu tinha propósito, estava feliz. Tinha parado de esperar o telefone tocar. Tinha parado de procurar rostos familiares na multidão. Tinha aceitado que o galho da minha árvore genealógica, que carregava Marcos e sua esposa, tinha sido podado. Era uma amputação necessária para salvar o tronco. Mas numa terça-feira chuvosa em novembro, uma carta chegou ao meu escritório. Não era um e-mail, não era uma mensagem de texto, era um envelope físico feito de papel fino e barato. A letra era familiar, mas diferente. Não era a escrita cursiva e cheia de bolinhas de uma adolescente mimada.
Era menor, mais apertada, a escrita de alguém que estava tentando economizar espaço porque papel custava dinheiro. Abri com meu abridor de cartas, cortando a borda superior com precisão cirúrgica. Querido vovô, começava. Estou escrevendo isso porque hoje é seu 74º aniversário. Não espero que você responda. Não espero que me perdoe. Só queria que soubesse que eu me lembrei. Eu parei. Eu tinha esquecido que era meu aniversário. Não estou escrevendo para pedir dinheiro, continuava a carta. Estou trabalhando em 2 empregos agora. Sirvo mesas numa lanchonete no lado norte durante o dia e reponho prateleiras num mercado à noite. Alugo um quarto num apartamento de porão que cheira a mofo. É bem longe da casa grande com as colunas brancas. Eu te odiei por muito tempo, vovô. Te odiei quando o carro foi levado. Te odiei quando tive que sair da escola. Te odiei quando meus amigos pararam de falar comigo porque eu era a garota do noticiário. Achei que você fosse cruel. Achei que estava arruinando minha vida de propósito. Mas, 6 meses atrás, vi um senhor na lanchonete. Ele estava contando moedas para pagar um café. As mãos dele tremiam. Vi a filha dele gritando com ele lá fora, dizendo para ele se apressar porque ela precisava ir ao shopping. Olhei para o rosto dele e vi você. Vi o olhar que você costumava ter quando o papai pedia um cheque. O olhar de estar sendo usado. Fui ao banheiro e vomitei. Finalmente entendi o que fizemos com você. Não levamos apenas seu dinheiro, levamos sua dignidade. Tratamos você como um objeto. E esse é um pecado que não posso pagar com um salário mínimo. Tenho 20 anos agora. Estou fazendo aulas na faculdade comunitária. Estou pagando eu mesma. Está demorando uma eternidade, mas estou fazendo. Só queria dizer que sinto sua falta. Não da conta bancária. Sinto falta do homem que me ensinou a pescar. Espero que esteja feliz, vovô. Você merece estar. Com amor, Jasmine. Coloquei a carta na minha mesa de mogno. Encarei a chuva riscando o vidro da minha janela. Meu coração queria correr para ela. Meu coração queria dirigir até aquela lanchonete, comprar um carro para ela, pagar a mensalidade e trazer lá para casa. Mas eu não era apenas um avô, eu era um engenheiro. E eu sabia que se você remenda uma rachadura sem consertar o estresse subjacente, ela vai apenas quebrar de novo. Jasmine estava mostrando sinais de reparo, mas eu precisava verificar a integridade estrutural. Puxei uma folha do meu papel de carta pessoal, cliquei minha caneta, não escrevi um cheque. Escrevi um escopo de trabalho. Querida Jasmine, desculpas são como plantas de construção. São inúteis a menos que você construa a estrutura. Se você realmente quer se reconectar, não será como minha dependente, mas como minha igual. E iguais compartilham valores, não apenas DNA. Aqui estão minhas condições para um encontro. 1. Você manterá uma média de 3. 5 em seus cursos da faculdade comunitária por 2 semestres consecutivos. Envie-me os históricos. 2. Você será voluntária por 200 horas na Fundação Eleanor Vance. Você não dirá a eles quem você é. Você atenderá a linha direta, ouvirá as histórias das pessoas que seus pais tentaram imitar. Você precisa ver os destroços do nível do chão. 3. Você escreverá um cheque para a fundação de $50 todo mês. É um pagamento de restituição. Vai doer? Você sentirá falta desse dinheiro? Esse é o ponto. Faça isso por 1 ano. Então me ligue. Isaiah Vance. Enviei a carta. Esperava silêncio. Esperava que ela desistisse quando percebesse que não havia recompensa imediata. Mas 1 mês depois, um cheque chegou de $50. Era uma ordem de pagamento comprada num posto de gasolina. No mês seguinte, outro cheque veio. Julian entrou no meu escritório 3 meses depois, com um olhar estranho no rosto. Isaiah, disse ele, temos uma nova voluntária no centro de triagem, uma jovem chamada Jazz. Ela é incansável. Ela fica até tarde. Ela chora com os clientes. Ela segura as mãos deles quando contam suas histórias. Ela sabe que você está observando ela? Perguntei.
Não, disse Julian. Ela acha que é apenas mais uma voluntária. Mas ontem ela atendeu uma ligação de um homem cujo filho vendeu a casa sem ele saber. Ela ficou na linha por 3 horas até ele estar seguro. Ela disse a ele que família não é sangue, família é quem te protege. Bom, eu disse, deixe-a trabalhar. Por 1 ano, eu a observei à distância, vi os históricos chegarem, notas A e B. Vi os cheques de $50 chegarem como um relógio, mesmo sabendo que significava que ela provavelmente estava pulando o almoço para pagá-los. Vi ela mudar. O direito de nascença derreteu. O rosto dela ficou mais magro, mas os olhos ficaram mais fortes. Ela não era mais a princesa na torre, era uma trabalhadora no campo. Exatamente 1 ano do dia em que enviei minha resposta, o telefone do meu escritório tocou. Sr. Vance, disse a recepcionista, tem uma Jasmine Vance na linha. Ela diz que completou o escopo de trabalho. Passe a ligação, eu disse. Vovô, a voz dela estava tremendo. Eu consegui. Eu sei, eu disse. Tenho o arquivo bem aqui. Posso te ver? Perguntou ela. Não preciso de nada. Só quero te pagar um café, eu economizei. Nós nos encontramos numa pequena cafeteria no centro, terreno neutro. Cheguei 10 minutos adiantado, mas ela já estava lá. Ela estava usando um uniforme de garçonete e tênis baratos, mas estava de pé, ereta, parecia com a Eleanor. Caminhei até a mesa, ela se levantou, parecia que queria me abraçar, mas se conteve. Ela respeitou o limite. Oi, vovô, disse ela. Olá, Jasmine, eu disse. Nós nos sentamos, ela pediu 2 cafés pretos. Puxou uma carteira gasta e contou $5,50. Colocou o dinheiro no balcão, era a primeira vez na vida dela que ela pagava algo para mim. Conversamos por 2 horas. Não falamos sobre Marcos, não falamos sobre queixa, falamos sobre as aulas dela. Falamos sobre a fundação, falamos sobre o futuro. Quero ser advogada, disse ela. Não advogada corporativa, quero trabalhar para você. Quero ajudar as pessoas que mamãe e papai machucaram. Olhei para ela, verifiquei a fundação, verifiquei as paredes de suporte de carga, elas eram sólidas. Veremos, eu disse. Termine seu diploma primeiro, então podemos falar sobre um emprego. Justo, ela sorriu. Enquanto caminhávamos para a luz do sol, senti uma mudança no universo. A tragédia não foi desfeita. As cicatrizes ainda estavam lá, Marcos ainda estava numa cela, Queixa ainda estava desgraçada. Mas algo verde estava crescendo das cinzas. Percebi então que eu não tinha apenas construído uma falha segura para proteger meu dinheiro. Eu tinha construído um crisol para testar minha linhagem. O calor destruiu as impurezas, mas refinou o ouro. Jasmine me abraçou antes de entrar no ônibus. Não foi um abraço interesseiro, foi um aperto sólido. Te vejo semana que vem, vovô? Perguntou ela. Semana que vem, confirmei. Mesmo horário. Mas na próxima, eu pago. Observei o ônibus dela se afastar. Caminhei de volta para minha torre sozinho, mas não solitário. Eu era um engenheiro. Eu tinha enfrentado uma falha estrutural catastrófica. Tinha limpado os escombros, tinha redesenhado o sistema. E agora, devagar, cuidadosamente, tijolo por tijolo, eu estava reconstruindo a casa, e desta vez eu sabia que ela ficaria de pé. Nós, frequentemente, acreditamos que a forma mais alta de amor é o autossacrifício, mas esquecemos que uma fundação rachada por doações constantes não pode sustentar um lar familiar. Isaiah Vance nos ensinou que ser um provedor não significa se tornar uma presa. Quando protegemos nossos entes queridos das consequências de sua própria ganância, não estamos protegendo-os, estamos aleijando o caráter deles. A verdadeira dignidade não é apenas sobre o que você construiu, é sobre saber quando trancar a porta para protegê-lo. Lembre-se, não é um ato de rejeição. É o aço estrutural que impede que seu autorrespeito colapse sob o peso da expectativa. Se você acredita que o respeito deve ser conquistado e não apenas herdado, deixe seu like e se inscreva para mais histórias de justiça servida fria. Compartilhe isso com alguém que precisa lembrar do seu próprio valor hoje.